Ei, gente, tudo bem com vocês? Nesse vídeo, nós vamos falar dos prejuízos de nos identificarmos com o ego. Inclusive, já tem vídeo aqui no canal falando sobre o que é ego e da importância do ego na nossa vida e dos cuidados que precisamos ter para que ele sirva para nos potencializar ao invés de nos limitar. Meu nome é Daniela Salomão, sou mentora de autoestima e amor próprio, sou especialista em inteligência emocional. E se você é nova aqui no canal, eu te convido a se inscrever e ativar o sininho para que você possa receber em primeira mão todos os vídeos que nós postarmos. Então vamos lá? Nós vamos falar dos prejuízos causados pela identificação com o ego. Como nós dissemos nesse vídeo que eu mencionei aí para vocês, muitas vezes por não entendermos que somos consciência, nós acabamos nos identificando com o ego, que é uma estrutura psicológica criada para que nós possamos viver a experiência da matéria, no aqui e no agora. Acontece que muitas vezes nós nos identificamos com esse externo da nossa vida, nos identificamos com cargos que ocupamos, nos identificando com papéis que assumimos. Então, por exemplo, nós, na vida, a gente assume vários papéis. E é preciso aqui diferenciar o que é função do que é um papel. Muitas vezes nós temos função de mãe, função de amiga, função de profissional. E isso é natural, nós vamos tendo várias funções nas diversas áreas da nossa vida, não é verdade? Função de mulher, de esposa, enfim. O problema começa a acontecer quando nós deixamos a função se tornar um papel assumido. Nós nos identificamos com a função a ponto de fazer dela parte intrínseca da nossa identidade. Ou seja, de tanto você se identificar, por exemplo, como o papel de mãe, você não consegue sair dele mais. E você acaba, ao invés de, mesmo depois que a função materna ela deixou de existir, por exemplo, quando seu filho cresce e aí ele constitui família, a princípio a função materna ela deixa de existir. E por que a gente sempre fala que filho não cresce na cabeça de mãe? Porque a maioria das mães, ela não apenas tem a função de mãe, mas ela está tão identificada com este papel de mãe, ela assume essa função e transforma essa função num papel que ela não abre mão mais desse papel. E mesmo quando o filho cresce, já não precisa daquela mãe, daqueles cuidados, ela continua interferindo na sua vida muitas vezes, dando palpite, às vezes sendo invasiva, às vezes querendo que o filho sempre concorde com ela ou sempre faça aquilo que ela quer ou que ela deseja, muitas vezes querendo que o filho dê mais importância a ela do que à esposa, do que aos filhos. Ou seja, ela não abre mão desse papel que passa a fazer parte da sua identidade. E isso não é simples, porque se você se identifica com algo a ponto daquilo se tornar a sua identidade, abrir mão deste lugar é abrir mão de você mesma. E olha os perigos disso, né? Ou seja, você cria uma relação disfuncional com seu filho, né? Com a família do seu filho, e você deixa de viver a sua própria vida porque você simplesmente assumiu um papel que você não consegue mais viver sem ele. Ao longo da vida, nós vamos exercendo várias funções e algumas funções precisam passar, outras vão chegar. Por isso é tão difícil, muitas vezes também, as pessoas aposentarem, né? As pessoas abrirem mão do seu profissional ou dessa versão profissional que você tem. Por quê? Porque ao invés de ser uma função que você exerce, a sua profissão muitas vezes passa a ser a sua identidade, né? E geralmente isso fica muito claro
quando a gente se apresenta para alguém novo, né? A primeira pergunta que alguém faz é: e aí, o que você faz? Aí você vai dizer: ah, eu sou advogada, ah, eu sou engenheira, eu sou juiz, eu sou promotor. E essa passa a ser a sua identidade. Você percebe que abrir mão da sua profissão, neste caso, significa muito mais do que parar de exercer aquela função, mas é você deixar de ser você. Por quê? Porque você criou uma identidade estruturada em uma função. Deixou de exercer a função para que aquilo se tornasse um papel que você passou a exercer na sua vida. Então, o que eu quero trazer nesse vídeo é a importância de nós nos desidentificarmos com as coisas externas, com funções que nós exercemos na vida para gerar aprendizado, para poder servir ao outro, né? Isso tudo é muito importante porque nos ajuda naquilo que nós viemos fazer aqui, que é aprendermos muito sobre nós, aprendermos a servir, aprendermos a nos relacionar, aprendermos a amar. Mas quando nós nos apegamos a essas funções a ponto de torná-las a nossa identidade, nós fazemos o inverso. Por quê? Porque nós nos tornamos dependentes, nós nos apegamos àquilo que é transitório, que é passageiro. E quando temos de abrir mão disso, isso se transforma um grande sofrimento para nós e muitas vezes uma perda da noção de quem somos, sendo que o que acontece fora de nós não tem nada a ver com quem nós somos, né? O que acontece fora de nós é parte da experiência. Não somos nós somos consciência, né? Uma consciência eterna que já existe antes dessa passagem por aqui e que vai continuar existindo quando esse corpo deixar de existir. E é por isso que é tão importante nessa caminhada a gente não se apegar, porque pela própria essência desta experiência, ela é transitória. E quando a gente busca a segurança naquilo que está fora de nós, quando nós buscamos a nossa identidade, entender quem somos a partir do que está fora de nós, nós estamos fazendo um caminho totalmente disfuncional, porque nada que está fora de nós permanece, nada que está fora de nós é eterno, nada que está fora de nós vamos levar conosco quando seguirmos, mas sim aquilo que está dentro de nós. Então, por isso eu não posso me identificar ou fazer com que a minha identidade seja representada por algo que está fora de mim. A minha identidade, quem eu sou, é todo esse conjunto, essa bagagem de aprendizados, de percepções e de valores que eu sou. E isso é que vai sustentar a minha existência vida afora, e não as circunstâncias, as experiências e as pessoas, né, que circunstancialmente estão compartilhando desta experiência comigo. Então esse vídeo é para te alertar e para te perguntar, fazer com que você reflita no quanto você vem se identificando com os papéis que você exerce, o quanto você tem transformado funções que você tem na vida, nessa experiência, em papéis aos quais você tem se apegado como se isso fosse parte da sua identidade. Então, se esse vídeo fez sentido para você, eu quero convidá-la a compartilhar com outras pessoas, a deixar o seu like e o seu comentário.